Doutora Muito boa Sónia. tarde, muito boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a esta sala virtual. Mais uma vez, estamos aqui para a realização de mais um webinar temático, entre outros que temos vindo a organizar ao longo do ano. Hoje, o tema que nos traz aqui prende-se com um tema que, para a Garantia para a Infância, é de extrema importância. Nós hoje temos, agradecendo já ao Dr. Henrique Joaquim de ter aceito o nosso convite para hoje estar aqui connosco e partilhar connosco também um pouco daquele que é o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela ENIPSA, mas é importante que de facto saibam que desde a primeira hora e após a aprovação da Garantia para a Infância em 2021, desde esse momento que temos vindo a trilhar aqui um caminho em conjunto, devidamente integrados no sentido desta abordagem conjunta sobre a circunstância específica das crianças que se encontram numa situação de exclusão habitacional e, de facto, nós estamos aqui perante conceitos, que conceito é este das crianças em situação de sem-abrigo, é mais do que, obviamente, e ainda bem, por todas as razões, nós temos um país que tem um sistema de promoção e proteção que tem de atuar quando a criança está perante uma situação de perigo e, portanto, não podemos, obviamente, aceitar que uma criança esteja a pernoitar a céu aberto, mas ainda assim isto transporta-nos para a necessidade de todos termos uma noção muito clara de quais é que são os conceitos quando estamos a trabalhar no âmbito dos diferentes subgrupos, e este é, sem dúvida nenhuma, um subgrupo muito importante para a garantia para a infância. A própria recomendação europeia, como sabem, define aqueles subgrupos de crianças às quais, quer seja ao nível central, a quem está a trabalhar a um nível central, quer seja ao nível local, a quem está a um nível de intervenção local, é de facto absolutamente essencial que nós tenhamos presentes estes subgrupos como sendo crianças que, estando em situações de específica vulnerabilidade, requerem intervenções que por vezes também são intervenções muito direcionadas para essas vulnerabilidades. Portanto, podemos estar a falar das crianças em situação de exclusão habitacional, mas obviamente podemos estar a falar de crianças com deficiência, podemos falar de crianças migrantes, podemos falar de crianças provenientes de minorias étnicas, mas hoje aqui especificamente nós vamos então falar sobre estes conceitos. Vamos então tentar, no âmbito da intervenção dos núcleos locais da Garantia para a Infância, estarmos perfeitamente alinhados com aquela que é a intervenção e com os conceitos que estão na base da intervenção no âmbito da Estratégia Nacional das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, e, portanto, é muito importante, de facto, no desenho dos diagnósticos locais, estarmos perfeitamente informados sobre os conceitos que estão na base das próprias estratégias nacionais e, obviamente, também, em última instância, até do ponto de vista europeu. E, portanto, mais uma vez agradecendo aqui ao Henrique Joaquim de ter aceito este convite para estar aqui hoje connosco, e, portanto, não demorando mais, passando-lhe já a palavra, sem antes, obviamente, dizer que se sintam perfeitamente à vontade de ir colocando aqui algumas questões através aqui do nosso chat, questões essas que nós também tentaremos, obviamente, dentro da possibilidade e da gestão aqui deste webinar, corresponder integralmente. Portanto, Henrique, muito obrigada, bem-vindo a esta sala virtual da Garantia para a Infância e agora vem the floor is yours, é o hábito, mas passo-te a palavra e muito obrigada mais uma vez por teres aceito estar aqui connosco. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas, boa tarde a Sónia e na Sónia toda a equipa da Garantia para a Infância. É para mim um gosto estar convosco esta tarde e desde a primeira hora quando com a Sónia falámos da possibilidade de termos um espaço de reflexão conjunto para aprofundar estes conhecimentos, fez todo o sentido e por isso aqui estamos. Eu vou apresentar-vos um pouco em que é que consiste a estratégia e não vou entrar ali em muito detalhe, mas acima de tudo para hoje pensamos que é fundamental estarmos todos muito alinhados e conscientes do conceito para que o diagnóstico
primeiro possa ser cada vez melhor, cada vez mais consolidado, para que obviamente, e depois em termos de consequência, as práticas, as respostas, as medidas de política possam ser o mais adequada possível. Portanto, sem mais delongas, o que a nova estratégia nos traz? Algumas medidas, uma estrutura de governação, mas eu, para começar, gostaria de vos desafiar e não vamos entrar aqui propriamente numa interação, mas se eu vos desse 5 segundos para responderem a esta pergunta com uma imagem, eu gostava que pensassem, não é para dizerem ali, nem para porem no chat, mas o que é que vos vem à cabeça quando se vos coloca esta pergunta? O que é uma situação de sem-abrigo? Em poucos segundos, e porque já fiz esta questão noutros contextos, com outros grupos, a maior parte das vezes, tenho quase a certeza, aparece-vos esta representação. Uma pessoa que está na rua, nas ruas de uma cidade, de uma localidade, protegida, uma pessoa, neste caso, parece-nos mais um vulto. Provavelmente, a alguns de nós é capaz de nos passar pela cabeça alguma história que conheçamos, alguma situação com que já trabalhámos, pessoas que vivem em casas devolutas ou espaços públicos abandonados, mas sempre excluídos de espaços convencionados ou habilitados para uma habitação minimamente condigna. Seja pelas notícias, seja pela experiência pessoal, também, de certeza, já viram as imagens parecidas com esta. Pessoas que na rua se tentam proteger um bocadinho mais do que naquela primeira imagem, com uma tenda que não é, sem ironias e sem qualquer tipo de cinismo, não é de facto fazer campismo, é apenas uma proteção por ausência de habitação. Em todo caso, estamos sempre a falar de um fenómeno, e vou já usar a expressão de um problema social muito complexo, em que, infelizmente e muitas vezes, o essencial ainda fica invisível, ou ainda é comunitariamente invisível, que são as pessoas. E que são as pessoas, quando digo as pessoas, às vezes até podemos olhar para a pessoa em si, mas será que percebemos, será que nos perguntamos porque é que está naquela situação, qual é a sua história, o que é que a levou a chegar àquela condição? Porque gostava de vos dizer desde já, do início, que ninguém é sem abrigo. Portanto, a pessoa está numa condição, numa situação, como diz o próprio conceito, que é, por natureza, transitória e exterior à pessoa. Na maioria das vezes, por um conjunto de causas, muito raramente apenas por uma, portanto, e isso é uma das características dos problemas complexos, eles são multicausais e as causas interdependentes, umas das outras, e muitas vezes também prolongadas e interligadas no tempo. Mas, efetivamente, quando estamos a falar de uma situação de sem-abrigo, é muito importante que vejamos que o que está em causa é a pessoa estar ou não com o acesso a uma habitação, não é? Pela positiva, ou estar ou não excluída de uma habitação, que em Portugal é um direito constitucional, mas eu diria que é consensual, que é efetivamente um direito humano para qualquer pessoa. Porque a habitação, não sendo a única dimensão do problema, ela é a chave e uma das chaves fundamentais para a resolução deste problema. Mesmo nas situações mais extremas, toda a evidência, todo o estudo e a avaliação que vamos fazendo das respostas para alguns grupos específicos é que, efetivamente, quando as pessoas têm acesso a respostas a partir da habitação, a probabilidade de alterar e transformar a situação é muito maior e a probabilidade de a situação reincidir é muito menor. Portanto, a chave está efetivamente em percebermos se estamos perante uma exclusão habitacional ou não e, se sim, como é que a podemos suprir tão rápido e da forma mais adequada possível a cada uma das pessoas, no limite, a cada um dos grupos, se estivermos a falar de grupos-alvo mais específicos. E aqui a estratégia é muito clara. O conceito adotado em Portugal desde 2017,
que tem permanecido nas diferentes redução de Conselho de Ministros e na atual, na 208 de 2024, aprovada em dezembro passado, portanto está a fazer um ano, é exatamente isto que está aqui textualmente. Portanto, em Portugal, no território continental, parênteses, a estratégia tem um âmbito continental, embora a região autónoma dos Açores e a região autónoma da Madeira utilizem e tenham como referência o mesmo conceito. Portanto, consideramos em território continental toda e qualquer pessoa que esteja, independentemente da sua nacionalidade, da situação documental, da origem racial ou étnica, da religião, do sexo, da orientação sexual. Eu sei que vocês estão a ler e sabem ler, mas eu estou só para remarcar mesmo que não está aqui não falta aqui nenhuma condição para nós podermos dizer que é toda e qualquer pessoa que esteja excluída de uma habitação. E geralmente tentamos distinguir depois numa de duas condições. Ou na situação mais extrema, quando estamos a falar, na maior parte dos casos, aquelas imagens que vos mostrei ali, ou numa situação menos extrema, que é, por exemplo, a pessoa ter acesso a uma resposta habitacional temporária, normalmente financiada com apoio institucional, seja municipal, seja nacional, seja de que cariz for, mas não com recursos da própria pessoa. E aí dizemos que a pessoa está sem casa, embora continuemos a considerar que a pessoa ainda não tem o seu direito, ou seja, aceder a uma habitação por meios próprios, não estando o direito efetivamente garantido e passo por me efetivado, a pessoa considera-se na situação de sem-abrigo, o que nos exige o encontrar as respostas adequadas para que a pessoa possa, de facto, sair desta condição. Este conceito é o conceito que está a ser utilizado como referência a nível europeu, pelos 27 Estados-membros e por múltiplos parceiros da Comissão Europeia, e tem sido utilizado também como referência pela própria OCDE, nomeadamente no último toolkit que produziu para os diferentes países que fazem parte da OCDE nesta matéria. É este o conceito que deriva desta tipologia proposta por uma Federação Europeia já há uns anos, o Ethos, tem várias categorias e que na maior parte dos casos, como é o caso português, se centra nestas 2, 3 primeiras categorias. A pessoa que está efetivamente sem teto, a pessoa que está sem casa ou em situações de emergência. Isto é fundamental quando nós queremos efetivamente fazer um diagnóstico, porque se nós não identificarmos todas e o melhor possível cada uma destas situações, não conseguiremos, obviamente, depois perceber que medidas, que respostas, que ações temos que fazer para quem, para que grupos, para que faixas etárias em concreto. Porque com diferentes perfis nós temos que ter diferentes modelos, temos que ter diferentes abordagens. A Estratégia Nacional propõe, de facto, uma abordagem, basta a redundância, estratégica, quer em termos individuais, quer no coletivo, ou seja, não olharmos, mesmo que estejamos a trabalhar uma situação de uma pessoa ou de uma família, vê-la de forma integrada e de forma integral, e é crucial, como estava a dizer, o momento e os mecanismos que nós possamos ter para identificar e caracterizar o mais cedo possível cada uma das situações. Porque tudo nos mostra que quanto mais rápido ela for identificada e caracterizada, maior a probabilidade dela poder ser transformada e ou resolvida. Outra das dimensões que a estratégia claramente nos desafia é a dimensão da prevenção, que é começarmos o mais cedo possível a trabalhar nos fatores de risco ou nas situações que possam evitar no futuro que a pessoa fique nesta condição ou que as situações se reproduzam. E quando estamos a falar de jovens ou de menores, e concretamente de crianças, todos sabemos que uma das características base do fenómeno da pobreza, e neste caso da exclusão social, da exclusão habitacional, concorre para isso também, é o perpetuar-se de geração para geração. Portanto, quanto mais cedo nós pudermos prevenir a exclusão habitacional, a pobreza, a exclusão social e pudermos identificar estas situações nas gerações mais jovens, e quanto mais cedo pudermos reverter estas situações, como é óbvio, menos situações teremos no futuro e menos situações teremos mais complexas e eventualmente até crónicas. Não é?
Depois, a missão, efetivamente, que a estratégia nos aponta, e aqui temos que trabalhar, obviamente, com todas as medidas de política, como a Sónia disse, temos vindo a fazer entre a ANIPSA, entre a Garantia para a Infância, a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza e depois um conjunto de outras entidades que depois também nos são comuns nas duas medidas de política, garantir que há, de facto, serviços de proximidade, que é na proximidade e é na relação local que nós conseguimos encontrar as soluções para as situações que efetivamente não conseguimos prevenir, e estou em crer, e já começámos a fazê-lo, e é no local que também nós conseguiremos encontrar muitas medidas e muitas respostas numa ótica e numa perspectiva de prevenção. Então, a estratégia aponta-nos também um conjunto de princípios para pautar a nossa ação, a nossa intervenção, e eu hoje, estando a falar para pessoas, para técnicos, para profissionais, para interventores na área da garantia para a infância, gostaria de destacar, em primeiro lugar, como já disse, a prevenção. No âmbito da Estratégia Nacional, estamos já a trabalhar num documento de orientação geral para identificarmos o que entendemos por prevenção, no caso da situação de sem-abrigo ou da exclusão habitacional. Quando quisermos fazer prevenção, o que é que isso significa? Que tipo de prevenção poderemos fazer? E, por exemplo, estamos a apontar para prevenção a 3 níveis: a um nível mais estrutural, a um nível mais sistémico e a um nível individual. E no caso, por exemplo, ao nível estrutural, como é óbvio, estamos a falar de medidas de política mais macro, de rendimentos, políticas de habitação, políticas de saúde, ou seja, toda e qualquer medida de política que seja necessária e seja fundamental para evitar que a pessoa fique numa situação de risco ou eventualmente até numa situação de exclusão habitacional. Portanto, prevenir. Prevenir ao nível sistémico, entendemos neste momento, é identificar nos diferentes sistemas de proteção ou nas diferentes medidas do sistema de proteção entendido como um macro, onde podem estar eventuais falhas ou eventuais lacunas ou situações de risco que podem levar a pessoa a estar na situação de sem-abrigo, completamente excluída, ou não estar acautelada esta solução habitacional. E ao nível individual, também, quando se verificam estas situações, como é que nós trabalhamos com cada uma das pessoas e ou do seu agregado familiar, primeiro para resolver a situação tão rápido quanto possível. E, obviamente, quando digo rápido quanto possível, como imaginam, há situações que não se resolvem de um dia para o outro, mas mesmo assim temos que apontar sempre com essa meta de não prolongar a situação, mas tentar encontrar a situação adequada para que ela seja o mais breve possível, e depois para que essa intervenção permita ela própria ser preventiva de uma reincidência no futuro. Portanto, este documento está a ser trabalhado, a próxima semana vai continuar a ser discutido com o conjunto de entidades que fazem parte da ENIPSA, mas também já estamos a pedir aos nossos núcleos locais, aos nossos, no caso chamamos-lhes NEPISA, aos núcleos de planeamento e intervenção com pessoas em situação de sem-abrigo, que são muito semelhantes aos núcleos de garantia para a infância. Estamos a pedir a estes núcleos locais que nos seus planos de ação local não tenham apenas medidas de combate às situações de sem-abrigo que conhecem, mas tenham também medidas de prevenção de situações futuras. Portanto, queremos fazê-lo não apenas a nível nacional, mas também a nível local e até a nível regional, porque estamos a trabalhar com os núcleos em termos regionais para que a abordagem seja também regional. Depois gostava de destacar ainda um outro princípio, que é este da abordagem centrada na pessoa. Portanto, a nossa missão é efetivamente irmos ao encontro de toda e qualquer destas situações e, indo ao encontro delas, tentar, a partir das pessoas e com as pessoas, encontrar a solução, a resposta, o projeto que seja mais adequado nestas linhas que acabei por descrever. Estou obviamente a saltar aqui alguns princípios, como é óbvio, a participação é fundamental, mas por hoje gostaria também de destacar que o princípio da igualdade e não discriminação, ou seja, quando estamos a falar de pessoas excluídas de habitação em território continental, não estamos a fazer discriminação, não estamos a dizer que a resposta é igual para todos, que a resposta existe ao mesmo tempo para toda a gente e da mesma maneira. Ela tem que ser adequada, ela tem que ser pensada, ela tem que ser culturalmente ajustada, mas
não pode ser entendida de forma discriminatória, ou seja, para uns sim, para outros não, para aquele vale, para aquele não vale, não. Estamos a falar de pessoas em território continental, para as quais temos que, a partir do diagnóstico, encontrar a solução adequada. Como vos disse, a evidência, o conhecimento, não apenas em Portugal, mas por estes países fora com quem vamos partilhando também experiências e provavelmente, por exemplo, o modelo mais famoso que anda por aí, que é o da Housing First, que veio trazer, de há uns anos a esta parte, um princípio disruptivo na abordagem a este fenómeno. Ou seja, o modelo, diríamos, mais tradicional apostava na identificação das situações, no acompanhamento da situação, na gestão da situação, na capacitação da pessoa, até numa determinada etapa, quando se entendia que a pessoa estaria capaz de aceder a uma habitação. O que o modelo do Housing First traz é romper completamente esta lógica, inventado por um senhor que se chama Sam Tsambaris nos Estados Unidos, implementado em países europeus com muito sucesso, como por exemplo na Finlândia, na Dinamarca, mas também podemos já falar de muito sucesso em Portugal, porque já temos algumas centenas de casas a funcionar neste modelo com uns dados muito positivos. Por exemplo, ao nível da estabilidade de pessoas com problemas de doença mental ou pessoas com comportamentos aditivos graves e crónicos, ficarem já mais de um ano, mais de 2 anos numa habitação e conseguirem processos de autonomização e de integração social muito significativos face ao ponto de partida em que se encontrava e face ao histórico em que estava. Portanto, nós temos no Housing First, histórias, casos concretos de uma pessoa, por exemplo, me estou a lembrar de uma situação real, que esteve cerca de 30 anos na condição de sem-abrigo por um diagnóstico mal feito, e tudo se inverteu quando aquela pessoa, com o suporte técnico e com o suporte de saúde adequado, conseguiu aceder a uma fração, a um T0, que é individual, porque o seu estado de saúde e o seu estado de doença mental requerem essas características, essas condições, mas a pessoa está há 4 anos sem ter voltado à situação de sem-abrigo e comunitariamente integrada, socialmente integrada, com a situação de saúde estabilizada e acompanhada. Portanto, com o trabalho consistente, permanente, mas menos uma situação que até hoje nunca teve sequer uma recaída na condição de sem-abrigo, mas falar-vos-ia de várias outras dezenas. Ou na habitação partilhada, que em Portugal começámos a fazer desde 2021, que é mais adequada para pessoas sem este tipo de características, ou seja, pessoas que não têm, na maioria das vezes, problemas de adições ou problemas de doença mental, ou se os têm, são de muito menor incidência, menor escala, e pessoas que conseguem e têm perfil para partilhar uma habitação, e estamos a falar de unidades que no máximo têm 5 pessoas, se a fração tiver essa tipologia, sempre, quer em regime individual, quer em regime coletivo, sempre com o apoio de uma equipa multidisciplinar e com esta abordagem, a partir da habitação centrada na pessoa, uma abordagem para uma cooperação multidisciplinar e intersectorial, porque, como vos disse no início, tem que ser uma abordagem integrada e olhe para a pessoa na sua dimensão total e na sua dimensão integral e que trabalhe com a pessoa as suas diferentes dimensões, quer em termos de expectativas, quer em termos de capacidades e, obviamente, suprindo também o que possam ser as suas necessidades. Sempre tendo como base esta cooperação intersetorial, mas também uma territorialização, porque aquilo que procuramos é, de facto, uma abordagem para que a pessoa consiga e alcance o mais possível uma integração na sua comunidade local, adequada às suas capacidades e às suas expectativas. Portanto, hoje destacava-vos estes princípios, que são os princípios que normalmente, quando temos projetos ou desenvolvemos ações a nível local, procuramos ter em consideração. E o modelo de intervenção, e não vou ser assim tão detalhado, já falei dele abastadamente, mas efetivamente tem que assentar nestes 4 pilares
em simultâneo, portanto ele não é primeiro fazemos prevenção, não, estamos a trabalhar nele em todas as frentes e também, porque não pode deixar de ser, inclusive, e às vezes se calhar não é tão valorizado, no pilar do desenvolvimento das políticas, ou seja, como é que nós conseguimos, a partir do trabalho que fazemos, gerar evidência, gerar informação, gerar conhecimento que nos permita propor, consolidar as medidas de política que já existam ou melhorar as medidas de política que estão em curso ou eventualmente até propor medidas de política nova, mas que tenham sempre como o grande objetivo evitar que esta situação efetivamente ocorra. Como é que trabalhamos de forma mais personalizada? Assente no modelo, diria, da metodologia da gestão de caso. A meta que temos é que todas as pessoas que são identificadas como estando excluídas de uma habitação e ou em situação de sem-abrigo, devem ter um acompanhamento personalizado. E assentamos nesta metodologia da gestão de caso. Tem que ter um plano individual, e aqui abro um parêntese, que não se trata de fazer mais um plano individual, de ter mais um instrumento, de ter mais um técnico, é garantir que efetivamente aquela pessoa tem um acompanhamento adequado à sua situação e que alguém garante, primeiro, que a pessoa não tem nenhum tipo que está ausente e que não tem nenhum tipo de atuação, o que felizmente já é muito raro encontrarmos alguém que não tenha algum tipo de apoio, a não ser que seja uma situação muito recente, mas também temos que evitar o extremo oposto, que isso infelizmente já nos aconteceu, por falta de uma figura que faça uma monitorização e um acompanhamento personalizado e global, haver a sobreposição não só de recursos, mas de apoios. Costumo contar sempre aqui a história caricata, mas infelizmente foi verdadeira, de uma pessoa que teve que abordar o seu técnico de referência, o seu gestor de caso, a pedir-lhe desculpa, porque naquela manhã tinha 3 atendimentos marcados para praticamente a mesma hora, em 3 serviços diferentes. Ele só conseguiu ir a um. Portanto, isto não pode acontecer. O que tem que acontecer é, efetivamente, percebermos quem são as múltiplas áreas que têm que intervir numa determinada situação e, a partir daqui, sermos o mais eficientes possível, não apenas na perspectiva da gestão dos recursos, mas efetivamente no respeito pelo próprio processo da pessoa, porque aquilo que temos que ser é fatores de sucesso e não fatores de risco ou de stress. Isso exige de nós uma enorme flexibilidade, porque não há 2 pessoas a viver o problema da mesma maneira. Há situações diferentes e cada pessoa vive de sua forma, e obriga-nos a ser muito, muito inovadores, a adequar e a flexibilizar muito as respostas, a perceber cada vez melhor as características de de cada pessoa e ao mesmo tempo, se calhar, também de alguns grupos, para que as respostas possam efetivamente ser eficientes, ou seja, que alcancem sucesso com o menos esforço e a menos exigência de recursos possível. Este é um bocadinho o nosso modelo de intervenção e vou simplificar muito a estrutura de gestão da estratégia, só para vocês terem conhecimento. A estratégia nacional é muito semelhante à da Garantia para a Infância, portanto nós também, a estratégia é coordenada pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, em conjunto com desculpem a repetição, com um conjunto de outros ministérios, nomeadamente a Saúde, a Justiça, a Educação, a Administração Interna, a Coesão Territorial. Penso que não me está a falhar agora nenhum aqui de cor, e depois uma coordenação nacional, da qual faço parte, que tenta operacionalizar o plano de ação, as medidas e intervir com todos os atores que têm ou possam ter algum papel importante em algum momento na identificação e na resolução das situações. Um conjunto de entidades públicas e privadas, estamos a falar de serviços de âmbito nacional, na Direção-Geral de Saúde, a Direção-Geral de Educação, no Instituto de Segurança Social, todas as entidades, todos os serviços que gerem depois serviços locais e que vão fazer parte
dos núcleos locais, dos núcleos de planeamento e intervenção como pessoas em situação de sem-abrigo, este acrónimo do GNPISA, que do meu ponto de vista são a pedra-chave para a proximidade necessária e exigida a cada território, a cada pessoa, porque só dessa forma, de facto, encontraremos as soluções mais adequadas. Portanto, o modelo, julgo que é muito, muito semelhante ao da Garantia para a Infância. Não tem sido disseminado, ou seja, o seu crescimento tem sido diferente. Nós constituímos os núcleos onde, a partir da caracterização que é feita anualmente, e da qual já vou falar mais à frente, se justifica e onde o município percebe a necessidade de constituir este núcleo. É muito importante dizer que estes núcleos são núcleos integrados na rede social, tal como os núcleos da Garantia para a Infância, portanto não são estruturas à parte, nem paralelas, nem tão pouco, são núcleos específicos que dentro da rede social se focam de uma maneira mais concreta neste problema social complexo e tentam, pois a partir daqui, envolvendo toda a rede social, encontrar no âmbito do Plano de Desenvolvimento Social as respostas adequadas. Neste momento são 38. Este ano foi um ano particularmente diferente, tendo em conta as várias eleições que tivemos, nomeadamente as autárquicas mais recentes. Muitos municípios estão em processo de avançar para a constituição do NPISA, mas aguardaram as eleições para depois avançar com o processo e o concretizar, mas queremos alargar este número e, como vos digo, trabalhá-lo também em termos de região. Portanto, não só a coordenação nacional não só tem que trabalhar com cada um dos municípios, mas envolver, por exemplo, os municípios da região norte e, em conjunto com eles, encontrar as respostas mais adequadas e as medidas mais adequadas para que a estratégia possa responder o melhor possível às características culturais, sociais, políticas do contexto regional. E, por outro lado, estimular também para que os municípios próximos encontrem soluções conjuntas e partilhadas. Como, por exemplo, podemos falar do Algarve, num projeto já em segunda edição, que envolve todos estes municípios, várias IPSS, que, sem prejuízo de terem um plano de ação local, têm também um plano de ação regional e tentam, em conjunto, produzir conhecimento, mas encontrar respostas também partilhadas. E este é, efetivamente, o desafio. Ou seja, por um lado, trabalharmos na prevenção, e conhecendo a partir de uma relação próxima, personalizada, nomeadamente investindo nesta metodologia da gestão de caso, conhecendo os fatores de risco, a partir daqui criar não só conhecimento, mas criar também medidas adequadas à prevenção. Quando as situações não são possíveis de prevenir, intervir com estes princípios de que vos falei, portanto, a abordagem centrada na pessoa, a gestão no caso, e o início o mais cedo possível pela habitação, num contexto que seja ele próprio protetor, contentor, securizante, mas que fomente também na pessoa e permita desenvolver com a pessoa um sentimento de pertença, e obviamente o acompanhamento que seja ele mesmo preventivo da reincidência. A Sónia há bocadinho falou do trabalho que temos vindo a fazer desde o início da Garantia para a Infância, e no concreto o que é que me parece que é uma mais-valia deste trabalho? É que, efetivamente, nós, no âmbito da INIPSA, todos os anos, em janeiro, isto provavelmente para alguns de vocês pode ser familiar, para outros não, mas portanto, daí falar deste assunto. Portanto, todos os anos em janeiro, desde 2018, nós enviamos um questionário a todos os municípios do território continental, portanto, aos 278 municípios. Para quê? Para fazermos uma caracterização o mais fiável possível das pessoas que possam estar excluídas da habitação, como vos disse, em situação de sem-abrigo. E, como diz o conceito, de toda e qualquer pessoa que possa estar nesta condição. Quando a Garantia para a Infância arrancou, aquilo que começámos efetivamente a fazer, e de uma maneira muito interligada, e portanto estes, por exemplo, são os números do último ano, da última caracterização, aquilo que nós, em termos da INIPSA, fazemos é olhamos para os dados depois de validados com os municípios. Portanto, quando digo validados, nós, quando o município responde ao questionário,
e deixem-me dizer-vos que a taxa de resposta já houve anos que foi 100% e tem andado sempre acima dos 90 e muitos por cento, porque nós fazemos questão depois de trabalhar muito próximo com os municípios, com os contactos que temos com os interlocutores locais, para que toda a gente preencha e toda a gente responda ao questionário. Independentemente de ter ou não ter, portanto, nós registramos também os municípios que dizem não ter nenhuma situação. Portanto, sabemos os que têm, e no universo dos que reportam situações ou pessoas excluídas de habitação ou em situação de sem-abrigo, vamos tentar aferir quais são os que indicam menores. Portanto, quando um município refere, em termos de escalão etário, que tem um número, seja ou um número significativo de pessoas com menos de 18 anos, o que nós fazemos ato contínuo é perguntar ao município quem são, ou seja, vamos pedir e trabalhar com o município para que essa caracterização seja ainda um bocadinho mais fina, um bocadinho mais concreta. E normalmente fazemos-lhe um conjunto de perguntas, entre as quais quem são estes menores, que tipo de intervenção é feita com estes menores a nível local, se estão ou não estão a beneficiar, a usufruir das medidas e dos direitos que têm ao abrigo da garantia para a infância, e se estão ou não estão sinalizados nas estratégias locais de habitação, porque é uma medida a nível nacional, ou seja, tentamos cruzar e ir o mais a fundo possível nesta caracterização. Para quê? Porque cada uma destas respostas que nos é dada é imediatamente partilhada com a Coordenação Nacional da Garantia para a Infância, para o poder trabalhar depois convosco a nível dos núcleos da Garantia para a Infância e em conjunto podermos perceber qual a melhor solução, qual a melhor abordagem, qual a melhor aproximação para que este problema possa efetivamente ser resolvido, porque como já disse há uns minutos, por exemplo, para famílias com menores, as soluções de Housing First que nós temos para pessoas com doença mental ou com pessoas com comportamentos aditivos ou a habitação partilhada não são as adequadas. Agora, é efetivamente necessário passar esta informação a áreas específicas como a garantia para a infância, para depois, junto das suas equipas locais, poderem, por um lado, aprofundar mais este diagnóstico, por outro, ver que medidas ou estão em curso ou é necessário fazer. E, por exemplo, posso-vos dizer que de 80 municípios que, relativamente a 2024, reportaram, a dezembro de 2024, reportaram ter menores excluídos de habitação, cerca de 70% responderam ao nosso pedido desta caracterização, perdão, e cerca de metade destes respondentes refere um grupo-alvo específico. No caso concreto, famílias de etnia cigana com crianças a cargo, cerca de 30%, 26%, referem que estes menores já beneficiam, estão abrangidos pelas medidas da garantia para a infância, e cerca de 50% referem que estas famílias estão já efetivamente sinalizadas nas estratégias locais de habitação. Mas como veem, isto não responde a todo o grupo-alvo, se quiserem aqui, dos menores, que eventualmente estão aqui a ser diagnosticados e que estão a ser identificados como estando em situação de exclusão habitacional. E por isso eu digo que temos dois grandes desafios. Por um lado, continuamente melhorarmos esta informação, podermos chegar cada vez mais longe. Da parte da Estratégia Nacional de Integração para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, uma das medidas que nós fazemos neste sentido é, todos os anos, quando lançamos o questionário, portanto, quando lançarmos o questionário para termos a caracterização de 2025, nós vamos partilhar os dados de vamos explicar os dados de 2024, vamos explicar novamente o questionário, vamos reforçar a explicação do conceito, vamos esclarecer dúvidas que os interlocutores locais possam ter, e mesmo durante o processo de preenchimento do questionário, estamos sempre o mais próximos possível para ir esclarecendo todas as dúvidas, todas as questões que possam ser colocadas. Isto para cada vez mais termos um diagnóstico o mais concreto possível e o mais próximo possível da realidade.
do meu ponto de vista, julgo que é óbvio que só dessa forma conseguiremos ter as respostas mais adequadas, quer em termos de intervenção psicossocial, quer em termos de medidas de apoio à habitação e ou de apoio à saúde e ou de apoio à educação, que de forma integral nos permitam, no caso concreto, neste grupo específico para a garantia para a infância, que são os menores excluídos da habitação, contribuir para que se rompam estes ciclos de exclusão e, dessa forma, também, pensando a médio e longo prazo, possamos prevenir situações mais crónicas ou de exclusão e de pobreza estrutural. O desafio comum e que gostava de partilhar convosco, porque sendo um problema social complexo e com uma dimensão muito significativa, todos somos poucos e todos, sendo poucos, mas se formos poucos bem organizados e bem alinhados, conseguiremos este objetivo. Não é nada mais, nada menos que tornar esta situação o mais rara possível, o mais breve possível, se ela acontecer, ou seja, não deixar que ela se perpetue e que ela se prolongue e que ela se repita, e torná-la o menos recorrente possível. Por isso este é um bocadinho o contexto da estratégia de trabalho com as pessoas em situação de sem-abrigo ou excluídas de habitação, e este é o desafio que, aproveitando a deixa, partilho com a Sónia e com toda a sua equipa e com elas também convosco no âmbito da garantia para a infância, para que em conjunto, enquanto país, consigamos de facto ter mais e ainda melhores resultados do que aqueles que já temos vindo a conseguir com algum sucesso. Não sei. Sónia? Estás sem som. Acho que agora já me conseguem ouvir. Muito bem. Eu já estava aqui a falar e, de facto estava obrigada, Henrique, por me teres avisado que estava sem som. Mais uma vez, obviamente, agradecer-te a oportunidade de estarmos aqui. Eu gostava, no seguimento da apresentação, dizer aqui de facto duas ou três ideias que me parecem fundamentais, do ponto de vista daquela que é o trabalho e da especificidade que a Garantia para a Infância tem, no sentido de colocar naturalmente a centralidade na criança sem retirar a criança daquilo que é o seu contexto, que é o seu contexto familiar, o seu contexto do local onde ela habita, as pessoas que lhe são importantes, mesmo a sua família em primeiro lugar, naturalmente, mas também tendo aqui uma rede que é mais alargada, todo um contexto que é muito importante para toda a situação. E relativamente a esta questão, eu gostava de dizer aqui duas ou três ideias que me parecem fundamentais. A primeira é que, de facto, esta oportunidade de nós nos ligarmos e criarmos sinergias entre, assim como a Garantia para a Infância o tem feito junto da ENIPS, enquanto estratégias nacionais, mas de facto que isto tenha também uma expressão ao nível local é muito importante. E é importante exatamente porque a questão da uniformização dos conceitos é o ponto de partida para nós conseguirmos de facto fazer bons diagnósticos sobre a realidade social. E hoje aqui falamos da condição específica da exclusão habitacional, mas poderíamos transportar esta lógica para qualquer tipo de fenómeno social, que de facto a questão do diagnóstico é absolutamente essencial, até determinante do ponto de vista da oportunidade de encontrarmos as melhores soluções e termos o melhor impacto e os melhores sucessos no combate a determinados fenómenos sociais. Eu gostava apenas de dizer o seguinte, dentro daquela que é o trabalho que já tem vindo a ser feito, deste levantamento anual por parte da ENIPSA, que tem desde sempre esta preocupação de fazermos um diagnóstico que evidencie o fenómeno, obviamente, das pessoas em situação de sem-abrigo no seu caráter mais abrangente, mas com esta preocupação de facto, definirmos bem a circunstância das crianças dos 0 aos 18, não é? E que esse levantamento é feito
anualmente no âmbito da ENIPSA. E, portanto, de repente, temos aqui um potencial de diagnóstico que é absolutamente fundamental para a ENIPSA, mas é igualmente fundamental para o diagnóstico da garantia para a infância. Recordo que, no âmbito dos diagnósticos da garantia para a infância, esta questão, sempre que estávamos ao nível do desenho da circunstância da pobreza infantil, eu pelo menos nunca vi este dado como sendo um dado utilizado para definir efetivamente o peso e a abrangência do fenómeno da pobreza infantil ao nível dos territórios. E este dado é incontornável pela importância que tem, principalmente porque sabemos que se uma criança não tem acesso a uma habitação digna, tem logo um direito fundamental que está severamente comprometido, está totalmente impactada na sua oportunidade de uma igualdade de oportunidades e impacta com todas as dimensões da sua vida e, portanto, eu diria que é uma dimensão da vida da criança que é absolutamente fundamental. Ora, dentro daquilo que é o trabalho que depois a garantia faz sobre esta dimensão, e tentamos naturalmente ir mais longe, eu gostava de partilhar aqui que de facto nós estamos aqui num momento chave da garantia para a infância, que é um momento de avaliação, portanto estamos aqui nas vésperas da elaboração, da entrega à Comissão Europeia do próximo reporte intercalar, reporte esse que vai ser submetido à Comissão Europeia até março, temos aqui como prazo limite o março de 2026, portanto nós já estamos aqui a trabalhar no âmbito da elaboração desse reporte, e de facto nós já temos aqui, tivemos a fazer um trabalho este ano com os núcleos locais da garantia para a infância, que ao dia de hoje são 157, e eu digo hoje porque todos os dias aumenta, de facto tem vindo a ser uma expansão muito grande, mas de facto há aqui já uma primeira aproximação, é assim que eu lhe chamo, diagnóstica, que eu tive a oportunidade de partilhar com todos, e imagino que aqui nesta sala virtual estejam pessoas que tiveram a oportunidade de assistir, no primeiro encontro nacional de núcleos locais que fizemos recentemente em Lagos, onde de facto eu já tive a oportunidade de partilhar com todos o resultado deste diagnóstico. Mas aqui eu gostava só de me centrar dentro daqueles que são os parâmetros de avaliação diagnóstica da garantia para a infância dentro desta área que tem que ver com a questão do acesso a uma habitação digna e que tem tudo a ver com o tipo de abordagem que nós fazemos quando estamos a abordar esta problemática da exclusão habitacional. Portanto, isto tudo está ligado. Eu diria que o ponto de partida passa exatamente por fazer este levantamento de quem são então o grupo de crianças de 0 aos 18 que estão nos vários locais e nos vários territórios nesta condição sem teto ou sem casa, de acordo com os conceitos definidos na ENIPSA, e este é o ponto de partida para termos a certeza que são os conceitos que são igualmente assumidos a nível europeu pela garantia para a infância, e portanto estamos aqui todos a trabalhar exatamente dentro dos mesmos conceitos e nos mesmos paradigmas, mas depois temos toda aquela dimensão de avaliação da garantia que tem esta lógica de caracterizarmos se a criança tem ou não acesso a uma habitação digna. Naturalmente, aqueles que são sinalizados como estando numa situação de exclusão habitacional correspondem ao grupo das crianças que não têm acesso a uma habitação digna, e a partir daí a garantia para a infância tem naturalmente parâmetros de avaliação que todos já estão familiarizados, até porque nós estamos aqui a falar de um exercício diagnóstico que tem aqui 3 grandes instrumentos. Um deles foi exatamente um Google Forms que circulou por todos os núcleos com base nos parâmetros de avaliação da Comissão Europeia da Garantia para a Infância, e que nesta dimensão específica tem a ver com, por um lado, de facto, sabermos que percentagem de crianças têm ou não têm acesso, e este primeiro exercício teve aqui a participação de 119 municípios, e logo aqui chegamos a uma conclusão que é 88% dos 119 municípios respondem que não,
que nem todas as crianças naqueles territórios têm acesso a uma habitação digna, portanto 12% são de facto os municípios que respondem que sim, que todas as crianças naquele município têm, dentro deste grupo dos 88% que respondem que não. Então, nós também tentamos aferir quais é que são as principais barreiras que impedem essas crianças de terem, de facto, o acesso a uma habitação digna. E aqui aparecem como principais razões: 30% responde o valor das rendas e das casas, 26% a existência de um parque público que é insuficiente para corresponder à medida da necessidade, e depois temos 11% que referem que as medidas de apoio são insuficientes e 9% que se referem especificamente a um parque público inexistente. Portanto, a inexistência até de respostas do ponto de vista do parque público de habitação. Depois, outro parâmetro que também no quadro da garantia para a infância é importante, tem que ver se, e aqui já estamos na lógica da garantia, se na operacionalização das políticas locais de habitação, e aqui eu não posso deixar de dizer que aqui os municípios assumem um papel absolutamente fundamental. Porquê? Porque a operacionalização das medidas, da maior parte das medidas de apoio à habitação, a operacionalização é local e, portanto, tem muito a ver com a forma como cada município operacionaliza essas medidas, nomeadamente, se falarmos no primeiro direito, tem muito a ver, de facto, da forma como ela é operacionalizada, a medida é operacionalizada ao nível local, e, de facto, tem que ver com a questão a prioridade de acesso às famílias com crianças. Esta questão é uma questão que é um parâmetro de avaliação da garantia para a infância a nível europeu, portanto, é uma questão que se levanta sobre a priorização das famílias com crianças no acesso à habitação, em que 50% deste universo responde que sim, e 18% responde que não. E eu gostava também de aqui frisar só uma questão. Porquê que esta questão é uma questão importante? Esta questão é uma questão importante do ponto de vista da garantia, porque o não ter acesso a uma habitação para uma criança é quase que uma garantia de que a intergeracionalidade da pobreza se vai, de facto, vai acontecer. E porquê? Porque por muito que nós consigamos trabalhar os restantes acessos, seja à educação, à saúde, a questão da habitação é central no processo de desenvolvimento da criança. E, portanto, uma criança que nasce e que cresce e se desenvolve numa situação de indignidade habitacional é uma criança que fica muito impactada na sua oportunidade de se desenvolver e vir a tornar-se num adulto com escolarização, com enfim, uma vida ativa e que se consiga inserir naturalmente na sociedade e tornar-se um adulto que venha, de facto, a quebrar aquele que foi o seu passado, não é? Do seu âmbito familiar e do seu contexto social. E, portanto, daí esta importância de nós olharmos para as crianças numa perspectiva de que cada família com crianças, que nós de facto consigamos disponibilizar-lhe uma habitação digna, é uma criança à qual nós estamos a dar um forte contributo neste corte intergeracional da pobreza e dar-lhe um impulso que é importante para o seu processo de desenvolvimento e o seu processo de crescimento. Depois, outra questão que de facto também foi importante e que nós recolhemos, tinha a ver com se as respostas, e aqui falando nas respostas como um todo, poderão não necessariamente passar por a atribuição de uma habitação, mas tem a ver exatamente com aquela questão que o Henrique aqui frisou, que é o estar na condição o mínimo tempo possível, e nem que para isso tenhamos que muitas vezes enverdar por respostas de âmbito emergencial, mas que de facto permitam retirar a criança muitas vezes de uma situação de frio, de uma situação de exposição, e agora que estamos no inverno esta questão coloca-se muito, não é? E que lhe possamos dar aqui um contexto de maior conforto, mesmo que todos nós saibamos que será sempre um contexto temporário e que naturalmente, mas é o tempo necessário para que possamos trabalhar uma resposta de outro nível. Aqui, de facto, nós temos aqui uma elevada, e foi com alguma surpresa e também satisfação, que vejo que a maioria dos municípios respondem que sim, que de facto dispõem das respostas necessárias de forma a garantir que não existem crianças numa situação de exposição a uma situação de sem-abrigo. Mas 19% dizem que sim, reconhecendo
que as respostas existentes não são as mais adequadas para as crianças, porque muitas vezes passamos por a necessidade de colocação em alojamento temporário e de emergência e coletivo, e de facto imaginar que uma criança vive num espaço que é partilhado com muitos outros núcleos familiares, uma criança que depois diariamente tem que estar pronta para ir à escola, tem que ter um espaço para fazer os seus trabalhos de casa, enfim, para ter uma vida de criança, e muitas vezes estes espaços são incompatíveis, digamos assim, com aquilo que depois é desejável para um processo de crescimento e desenvolvimento de uma criança. Portanto, isto são tudo questões que são questões muito importantes, que são questões que têm tudo a ver com aquilo que é a oportunidade de nós fazermos um desenho detalhado das circunstâncias em que as crianças localmente se encontram, e este será sempre o ponto de partida para conseguirmos todos desenhar as melhores soluções, quer seja do ponto de vista da oportunidade que todo este desenho e este diagnóstico pode criar a quem está a um nível de decisão, que de repente tem ferramentas robustas para se basear naquilo que, e na segurança de que quando se está a decidir sobre políticas, estamos de facto a decidir sobre aquelas que são as maiores necessidades das pessoas, e quem está a decidir sobre políticas tem sempre esta preocupação, que é ter a certeza que estamos a decidir o melhor para as pessoas, e naturalmente quem está a um nível governativo tem que se munir destas ferramentas de diagnóstico e de informação para poder tomar as melhores decisões, mas é igualmente verdadeiro quando estamos a falar na importância cabal que quem está a um nível local, quer seja ao nível de uma autarquia que tem nas suas mãos a responsabilidade da operacionalização das políticas, não é, locais, e até as centrais, que na sua grande maioria têm esta expressão local na forma como elas se apresentam às pessoas, e portanto, mas também não retirando, obviamente, daqui a importância que tem quem está neste nível de interação com as famílias, porque é aí que está exatamente a oportunidade de nós fazermos estes desenhos detalhados. É quem está nesta linha da frente, os técnicos, os professores, os enfermeiros dos cuidados de saúde primários, os assistentes sociais que estão em vários setores, são exatamente estas pessoas que conhecem a realidade de cada criança. Estamos aqui hoje a falar de crianças, mas das famílias, sabem perfeitamente se aquela criança ou aquela família está numa situação de indignidade habitacional, se está numa situação de exclusão, em que situação está, mas eu gostava acima de tudo que nós percebêssemos a forma como todos estamos ligados, e que quando estamos a fazer estes processos diagnósticos, saibamos todos que estamos a fazer com um propósito, e o propósito é sempre este: é encontrarmos as melhores soluções, e as melhores soluções passarão sempre pelo local e pela proximidade, ainda assim um local e proximidade que precisa, obviamente, de se munir das ferramentas para poder, de facto, colocar as soluções à disposição das pessoas que precisam delas. E, portanto, esse é sempre o grande objetivo que todos nós temos, e é por isso que todos temos, de facto, estamos ligados. Eu diria que se há algo de muito positivo em todo este trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, tem a ver exatamente com esta questão de estarmos todos ligados e de conseguirmos percebermos todos o quão estamos a contribuir para melhorar a vida das crianças, quer seja a um nível mais local ou menos local. Mas também gostava muito de vos dizer, para não estar aqui, e penso que não tínhamos perguntas, eu pelo menos não vejo nenhuma, mas gostava também de partilhar convosco já agora que dentro desta caracterização que os 119 núcleos locais que fizeram parte desta primeira aproximação diagnóstica, é assim que eu lhe chamo, porque ainda não, acho que ainda temos aqui um espaço para melhorarmos ainda mais. Já fizemos um caminho, temos vindo a fazer um caminho de crescimento absolutamente fantástico, mas acho que ainda temos mais, e em breve vamos estar a fazer o processo de recolha nacional da matriz, e aqui vamos ter a voz das famílias e dos técnicos que estão diariamente a intervir no âmbito dos serviços de atendimento e de acompanhamento social. Eu acho que esta matriz também nos pode trazer aqui um retrato muito complementar a este processo de avaliação que fizemos de caráter mais, enfim, mais macro. Este pode ser, e depois temos outro que permitam partilhar convosco,
que é outro instrumento que servirá de base à elaboração do relatório e que em breve eu gostaria muito de partilhar com todos, e assim será, ainda não sei em que moldes, mas assim será, que é, fizemos aqui também um trabalho conjunto com o programa Escolhas, fizemos um processo de auscultação dos jovens, das crianças e jovens que estão inseridas nos programas Escolhas, e com muita satisfação vos digo que tivemos aqui a participação de praticamente 400 crianças e jovens entre os 8 anos e os 18, numa avaliação da garantia para a infância, dando-lhes voz, e já hoje o Henrique também frisou aqui a importância da participação, e é surpreendente o quão, de facto, quando damos voz, e falamos de crianças e jovens de contextos vulneráveis, como sabem, o programa Escolhas é um programa que tem exatamente esta característica, se dirigir especificamente a grupos de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, e portanto é uma mensagem muito poderosa aquela que eles nos passam, até do ponto de vista daquela que é a sua avaliação também sobre a área da habitação, e que eu muito em breve, e peço-vos desculpa de hoje não poder entrar em maiores pormenores, porque ainda temos os dados em bruto e, portanto, ainda estamos aqui a fazer um processo de tratamento de dados, e só por isso, mas de facto, telegraficamente, dá-nos ali uma perspectiva daquela que é a visão dos próprios jovens sobre esta circunstância, e sobre a importância que a habitação naturalmente assume no seu processo e na sua vida, não é? Portanto, agradecer mais uma vez, nunca é demais, agradecer a todos aqueles que estão aqui connosco hoje, todo o vosso trabalho diário, é sempre, nunca posso terminar nenhuma ação da Garantia para a Infância sem vos dizer que sem a contribuição de todos aqueles que estão aqui, era impossível chegarmos onde já estamos, que é aqui nesta possibilidade de termos aqui um primeiro retrato da Garantia para a Infância ao nível nacional, termos aqui uma avaliação, só se tornou possível com a participação de todos. Ainda assim, acima de tudo, agradecer-vos, obviamente, tudo aquilo que fazem diariamente, com todas as pessoas com quem trabalham, com todas as crianças com quem estão diariamente, e mais uma vez, e hoje aqui o Henrique também usou uma metáfora que para mim também eu costumo usar muitas vezes, tem a ver com a questão da invisibilidade, porque de facto eu acho, e comecei esta trajetória da Garantia para a Infância achando que a invisibilidade muitas vezes destas crianças, que são crianças que estão e bem nas nossas escolas, que estão inseridas nos nossos contextos sociais, mas que ainda assim muitas vezes passam por muitas barreiras e muitas dificuldades, e essas barreiras e dificuldades são muito invisíveis para quem lida com elas diariamente, mas ainda assim, dentro da resiliência da infância, eles não transmitem para fora essas dificuldades, mas são dificuldades que depois impactam com toda a sua vida e com todas as suas oportunidades. Portanto, muito obrigada a todos pela vossa participação. Temos sempre uma sala muito completa. Muito obrigada, Henrique, por nos teres, de facto, trazido este olhar sobre a nova estratégia das pessoas em situação de sem-abrigo, mas, acima de tudo, esta ligação e o quanto nós podemos estar alinhados, e, portanto, também sintam-se à vontade, obviamente, de utilizar a garantia se em algum momento quiserem dar este pontapé de saída para a criação dos vossos NUPISAs. Eu acho que quanto mais especializada for a intervenção, também melhor ela será, e, portanto, mais uma vez, agradecer a todos, e agora despedir-me este ano nestes webinars temáticos, dando nota que estamos aqui para continuar, e, portanto, dizendo-vos já que no próximo ano vamos, sem dúvida nenhuma, voltar a encontrar-nos para abordar temas que sejam também temas de interesse para vós. Portanto, à semelhança dos outros webinars, mais uma vez, lanço aqui o desafio a todos que nos façam chegar à Garantia para a Infância temáticas que gostariam de ver retratadas nestes webinars temáticos, que nós estamos cá para organizar e para vos corresponder, na medida do possível, a todas as vossas solicitações, de forma, acima de tudo, a robustecer e a dar-vos ferramentas para que possam também melhorar as vossas práticas e aumentar o nível de conhecimento. Portanto, mais uma vez, muito obrigada a todos, e um até já. E se não nos virmos mais, desejo a todos umas ótimas festas que aí vêm, e no próximo ano cá estaremos. Muito obrigada. Obrigado.